E aí galera, aqui é o Max e hoje pessoal, eu trago para vocês aqui, como diz o título aí, falar em público. É isso aí. Se você é novo aqui pessoal, você que tá chegando aí agora aí, se inscreva no canal, deixa o like, favorito, compartilhe com seus amigos aí também para fortalecer. Quiser ser um patrocinador do canal para estar ajudando também aí, para que eu possa melhorar o canal cada vez mais, o link tá na descrição aí. Siga-me também nas redes sociais, aproveite, navegue e conheça outros vídeos, outros temas marcantes, interessantes que eu postei no canal também. É isso aí, você que é inscrito aqui das antigas aqui, se delicie com esse vídeo aqui que realmente pode ser útil para você também. É isso aí, vamos lá. Enfim, falar um pouco da minha experiência, se é que eu tenho, né? Falar em público. Enfim, eu vou falar um breve relato aqui. Minha vida falar em público, porque o primeiro momento de falar em público foi no colégio. Sim, acredito que a maioria, aí, 100% das pessoas que estão assistindo aqui, a primeira experiência em falar em público tenha sido no colégio. Exatamente, né? Porque é falar com parentes, normal. Falar com amigos, normal. Mas falar no colégio, por ambiente, até o momento era um ambiente hostil. Sim, várias pessoas olhando e sem saber o que dizer, buscando as palavras, mas enfim, com o tempo eu acabei me acostumando. Mas eu me lembro muito bem quando eu tinha apresentações de trabalhos, né? E tinha que ir na frente do quadro e falar para a classe inteira ali sobre o tema que estava sendo debatido. Então um grupo de 5, 6 alunos e cada um falava um trecho do assunto ou um era direcionado para falar para as pessoas, enfim. Para ser sincero, eu não gostava de falar em público porque eu achava que eu não tinha jeito, que eles olhavam para mim e começavam a rir também. Enfim, eu ficava me colocando defeitos, como se eu congelasse, porque todas aquelas atenções voltadas para mim, então eu pensava assim, poxa, eles estão olhando para mim, o que é que eu vou falar nesse momento? O que é que eu vou dizer nesse momento? Era uma situação muito constrangedora para mim naquele momento. Eu levei muito tempo para quebrar timidez, e timidez é um dos fatores mais cruciais, né, para falar em público, porque a pessoa ficar se colocando defeitos. Eu pelo menos eu colocava defeitos em mim, e achava que não conseguiria, até porque é complicado falar assim, eu falar o quê? É como se tivesse um branco na mente. Mas enfim, depois de muito tempo, isso foi na minha infância, a adolescência também, passei por momentos complicados. E até no curso, eu comecei a fazer cursos e tive que ir para frente para falar também. E fui quebrando aos poucos o lado da timidez de falar em público. Depois eu fiz o curso de inglês, tinha que fazer apresentações para ver a evolução de cada aluno no idioma. Então reunia-se a sala, né? Tínhamos que falar. Eu lembro que uma vez comentamos sobre o fast food. Sim, festa de comida nos Estados Unidos, né? Fast food, comida rápida nos Estados Unidos. Enfim, juntar as turmas e falar sobre aquele tema. Eu lembro que na época tinha um amigo meu, Cássio, né? Falar, rapaz, e aí, cara, pega esse tema aí. Eu gostei, cara, até em inglês, então, o que foi que eu fiz? Pesquisei bastante sobre o tema. Eu falei assim, o jeito é fazer o seguinte, pesquisar o tema, para ser um trecho, assim, para cada membro do grupo, né? Estudar um trecho, para falar esse tema, falar sobre o tema fast food em inglês. E eu seria o último para que fosse apresentado, para falar, de fato. E eu fiquei mais de uma semana estudando, até no banheiro eu estava estudando. Eu estava urinando, eu estava ali estudando, e enfim, vários, né, amigos meus também. Eu aprendi, mas foi aquela situação, né? Aí eu falei assim, chega lá na frente, tem que falar. E eu comecei a falar, os amigos falaram muito bem, era como se fosse algo automático. Tanto é que os professores perguntavam, poxa, você tá falando inglês, você aprendeu? Isso eu estava no nível básico do básico. Mas a força de vontade de aprender falou mais alto e eu quebrei a barreira vamos dizer assim, da vergonha. E comecei a falar na frente. Não só eu, mas Cássio e muitos amigos também. Saímos muito felizes e ele foi um divisor de águas da minha vida. A partir daquele momento comecei a estudar mais e entendi, para falar bem, para falar em público é preciso estudar, perseverar. E foi isso que eu fiz, nós fizemos, estudamos, o caminho estudo. Não adianta inventar histórias. Se o tema é sobre fast food, falamos sobre fast food. Claro que a vergonha é algo que fica implícita. Não gaguejamos porque estudamos várias vezes, então foi um fator crucial. Você que tem vergonha, ter vergonha de fazer apresentações em público, recomendo que estudem sobre o tema, debatam sobre o tema, porque estarão aptos, seguros
para falar abertamente sobre esse tema sem nenhum tipo de receio, porque depois, quando fizerem perguntas, você estará preparado para respondê-las seguramente. Então, eu recomendo que o caminho estudo, fazer uma boa leitura, se preparar. Um conselho: mas eu não gosto das expressões que eu faço. Sabe o que foi que eu fiz? Eu olhava para o espelho, ficava olhando para o espelho e falando o texto que eu ia falar numa apresentação, por exemplo. Então, ajudava bastante. Por exemplo, eu fazia muitas caretas. Eu comecei a melhorar essas questões das caretas. Comecei a falar de frente para o espelho, comecei a treinar, evoluir. Conselho: leitura. Leitura para articular melhor as palavras, fazer a leitura, treinar com alguém próximo, falar sobre assuntos abertamente com outras pessoas, não só com conhecidos, mas com desconhecidos, para quebrar esse gelo. Então, um dos conselhos que eu passo para quem tem dificuldade em falar em público: claro que não é fácil chegar e falar para várias pessoas. Eu cheguei a falar para 300 pessoas, né, no ambiente de trabalho, me refiro. Então é o seguinte: não é fácil. Tem que estar seguro que está falando, não pode inventar algo, falar algo que não tenha nada significativo. Tem que falar assuntos pertinentes e esteja seguro que esteja falando. Por isso que eu digo, estudem bastante. O caminho é esse, eu conselho que eu falo para vocês, e falarei aqui mais dicas para vocês quebrarem essa barreira aí da timidez e falar em público. Eu sei que não é fácil, mas nos dias atuais é necessário. Eu tenho entrevista de emprego, porque eu nunca vou esquecer. Meu primeiro emprego, eu lembro, nunca vou esquecer essa cena, porque foi meu primeiro emprego. De certa forma, seria meu primeiro emprego. Foi a minha primeira entrevista que eu fiz. Eu lembro que eu cheguei na entrevista para trabalhar como técnico de informática, para concorrer, de certa forma, para aprender. Aí eu cheguei, era na faculdade. E aí as entrevistadoras me chamaram, e aí tinha que falar em público, porque eu queria aquele trabalho, qual era o motivo. E eu, na época, como era muito jovem, não tinha uma experiência, não tive que me orientasse. Eu falei o que eu sentia. Então, não é correto falar o que sente, mas eu tenho que agregar valores para a empresa. O certo é ir falar dessa forma. Entendeu? Então, quando elas olhavam para mim, encaravam, eu olhava para todos os lados, eu olhava para o teto, eu olhava para o chão, eu não encarava as entrevistadoras que estavam falando perante a mim. Então, foi muito ruim, porque foi minha primeira experiência falando numa entrevista de emprego. De extrema importância, estudar em casa. Se alguém já falou em público, pega essas experiências com pessoas que já falam em público, já têm uma experiência, já têm uma bagagem, que ajudarão bastante. Enfim, eu passarei aqui mais informações para vocês agora nesse momento aqui. Espero que vocês aprendam, evoluam também e quebrem essa barreira da timidez aí. Lembrando que, claro que dá um frio na barriga quando eu vou também para falar em algum ambiente, é normal, mas eu tenho que estar seguro do que eu esteja falando. É isso aí, vamos que vamos. E aí pessoal, de volta aqui. Enfim pessoal, agora com umas dicas aqui para que você aprenda, não é? Possa evoluir para falar o mínimo, ou minimamente bem em público. Lembrando que as roupas, dependendo do ambiente, né, é preciso usar uma roupa adequada, certo? Um blazer, por exemplo, uma roupa adequada, terno, gravata, enfim, vai depender do ambiente que você vai falar também, certo? Eu estou usando aqui uma roupa específica aqui para falar em público. Roupa específica. Posso colocar roupa por baixo aqui, colocar a roupa aqui que fica padrão adequado para que eu venha falar em público. Enfim, vamos ao que interessa aqui. Essas melhores dicas para perder de vez o medo de falar em público. Enfim, qual é o cara aqui falando? O rapaz aqui. Olha como ele está bem apresentável aqui, tá vendo? Mas aqui é ambiente de trabalho, aqui é setor, aqui é outro setor aqui, mas dependendo do ambiente aqui você tem que estar adequado com o ambiente e com o público também que vai fará apresentações. Por exemplo, no YouTube aqui, eu posso estar vestido da maneira mais simples possível. Agora se eu for para um evento, ou um evento aí de negócios, por exemplo, posso utilizar roupa mais formal ou não. Vai depender da ocasião também, da orientação também. É chamado marketing pessoal. Porque a roupa realmente a roupa é um fator crucial que significa que a pessoa está ali, é uma pessoa séria, é a pessoa compromissada. Enfim, a roupa é um fator crucial nesse mundo
desse mundo aí, pessoal, de falar em público. Vamos ao que interessa aqui, descer um pouco aqui. A comunicação é uma das principais ferramentas. Vou ler aqui para vocês. Só um momento. A comunicação é uma das principais ferramentas do ser humano. E quando bem utilizada pode trazer grandes benefícios. Ter a propriedade de falar para uma plateia é uma dessas vantagens. Porém, muitas pessoas não conseguem administrar o nervosismo, a inspiração ou a organização de ideias para este momento. E como resultado, o medo pode falar em público raramente é superado. Enfim, vou falar um pouco aqui sobre essa passagem também. Lembrando que, uma dica, a voz. Você pergunta, como assim a voz? Sim, a voz. A voz. Fazer um treinamento, exercícios para que articule melhor as palavras. Exercícios de canto ajudam também esse procedimento aí, na articulação das palavras. A alimentação é crucial, não é? Que falar em público requer uma boa articulação, requer também alimentação balanceada, porque imagine falando por meia hora, uma hora, por exemplo, não é? Então tem que estar com o estômago ali, ó, bem saciado, vamos dizer dessa forma aí. Então por isso que é importante a alimentação, roupa, fala, né, o uso adequado da voz, para não ter rouquidão e outros males também. Enfim, continuar aqui. No entanto, existem maneiras de aumentar a confiança diante dessa situação. Adquirir firmeza e planejar suas falas de uma forma lógica e que atingir o público pode parecer fácil, mas com método é certo. Você pode aprimorar as suas habilidades. Confira abaixo aqui para falar em público. Primeiro passo. Observe outras pessoas experientes, como eu falei anteriormente. Outras pessoas experientes podem passar melhores informações. Na antiguidade, falar em público era praticar uma arte refinada que exigia estudos e conhecimentos, principalmente de retórica. Já hoje, aparentemente, essa prática é tida como um dom. Exatamente, nem todas as pessoas têm essa possibilidade de falar abertamente para um público de, vamos supor, 500 pessoas. O que poucos sabem é que também é uma questão de estratégia e treinamento. Há um primeiro passo que pode ajudar a desenvolver falar em público. Observe a postura de outras pessoas diante da plateia. A tecnologia oferece várias opções, como assistir vídeos online. Um exemplo, fale abertamente. Sim, como assim abertamente? Se puder sorrir, sorria assim. Seja espontâneo. A melhor forma de fazer uma boa palestra, isso, estou falando por mim, seja simpático, simpática, seja a espontaneidade, seja uma pessoa espontânea, não seja que nem um robô, mas seja uma pessoa espontânea, fale abertamente, de uma forma sutil, que as pessoas compreendam o que você está falando, e enfim, que agregue valores. Seja que nem um robô, a pessoa Google Tradutor, não pode ser igual ao Google Tradutor, mas tem que ser algo espontâneo. Vamos lá. Pesquise. Vamos aqui. Vou ler aqui para vocês. Momento. Pesquise vídeos de pessoas que são boas em oratória e analise a organização do discurso, a postura, a linguagem corporal, o movimento das mãos, principalmente, e o tempo de fala. Essa parte eu vou terminar de ler, vou fazer uma análise aqui. Neste caso é importante usar todos os nossos canais sensoriais: visão, audição, sinestésica. Analisando os padrões, veja o que pode ser positivo ou negativo para você. Enfim, vou falar um pouco sobre essa parte aí. É importante. Importante é fazer o quê? Observar. A pessoa, por exemplo, um discurso, tem discursos de 5, 10, 15
20 minutos ou mais. Sim, por que não? Depende do ambiente. Como eu falei, são vários setores que envolvem. No ambiente escolar, por exemplo, né? Enfim, dependendo do trabalho, no ambiente escolar, faculdade, trabalho, entrevista de emprego. Por exemplo, eu fiz uma entrevista de emprego que eu fiquei 3 horas. 3 horas, entrevista de emprego. Fiz dinâmica de grupo. Perceberam? Com pessoas que eu não conhecia. Perceberam? Como é importante a alimentação, a vestimenta adequada, a organização da fala, boa estratégia. São vários fatores que auxiliam. Enfim, falar em público é uma qualidade essencial para um líder. Essa posição requer uma comunicação eficaz que cause emoção e engajamento naqueles que escutam. Deixa eu ler aqui. Escutam. Então comece a estudar. Então comece estudando outras pessoas e criando percepção ampla sobre as posturas falar em público. Então é o seguinte, se eu sei que uma pessoa fala muito bem em público, eu vou levar aquelas informações comigo para que eu possa o quê? Aprender com os melhores. Não seja uma cópia, seja autêntico, original, do seu jeito, mas aprendendo com os melhores. Se a pessoa faz uma palestra, fala em público por 20 minutos, consegue falar por 20 minutos, determinado assunto. O que é que eu vou fazer? Poxa, ele leva 20 minutos falando sobre um assunto. Ó, aí, ó. Também vou estudar para falar também durante 20 minutos. Entendeu? Um aprendizado. Vamos aqui. Segundo. Segundo diz o seguinte, né? Tenha domínio sobre o assunto. Viu como eu falei anteriormente? É importante reconhecer que se você for escolhido e por que deve ser reconhecimento sobre o assunto, então procure manter pensamentos positivos e passe transparência e afinidade para os outros ouvintes. As pessoas estão ali para saber mais sobre seu tema e para ouvir a sua experiência. Concentre-se em sua autoconfiança nos resultados sejam atingidos. Exatamente, porque por isso que é importante estudar sobre o assunto. Porque se alguém tiver alguma dúvida, e se falar no meio do debate ali, né? Então é importante estar ciente. Vamos lá. Pensar em forma positiva é importante. Aqui, respire, respiração é importante. Acerte a altura do microfone, para não ficar estourando os ouvidos das pessoas. Observe a plateia e inicie com os devidos cumprimentos. Seguindo esses passos, aos poucos você conseguirá controlar as emoções e tornar mais íntimo das pessoas que estão ali para aprender. Exatamente. Eu acho que é o ponto crucial. 3. Isso aqui é importante. Saiba administrar o ritmo de sua fala. Tá vendo? O ritmo, não pode falar nem muito rápido, nem muito devagar. Tem que ter um equilíbrio. Vamos lá. Importante usar o ritmo de fala adequado para não extrapolar e passar a impressão de comandos e imposições. Tá vendo? Tem linguagem clara, opte por frases curtas e por ritmo mais suave. Tá vendo? Assim você transmitirá segurança e credibilidade. Além disso, evite fazer pausas longas demais, exceto quando for fazer alguma declaração mais significativa. O suspense nesse momento tem uma boa estratégia. Lembre-se também de conter alguns vícios, como as palavras vazias e ou pois podem mostrar dúvidas. Exatamente. Evitar o né, gírias que as pessoas usam muito atualmente, tipo, né? As pessoas usam muito essa expressão, tipo assim, tipo assado. Evite palavras, jargões, né? Evite essas palavras porque não vão agregar, como eu posso dizer, não vão agregar valores algum. Entendeu? Vamos pro próximo aqui.
outro ponto crucial, outro ponto importante é pronunciar as palavras com emoção, para que a mensagem chegue de uma maneira mais eficiente, de modo que quem escuta se sentir envolvido com o discurso. Planeje também um vocabulário adequado ao público, alvo evite erros gramaticais, principalmente os de concordância. Viu como é importante estudar? Tenha em mente que ao falar em público você precisará alternar o ritmo, tom de voz e harmonia de acordo com o texto. Transmita motivação e energia para evitar a monotonia de falar, da fala, né? Comprometa a sua apresentação. Vamos aqui. Aprenda a controlar o nervosismo. Esse é um tema muitíssimo importante e crucial. Comigo acontece também, né? Não é fácil. Tá pensando que é fácil encarar uma plateia, seja de 20, 30 pessoas? É fácil? Não. Não é fácil, não. Essa é uma estratégia que pode parecer a parte mais complicada, por ser uma das principais dificuldades que as pessoas têm. Controlar o nervosismo. Eu fico tenso. A respiração e o modo com que você se prepara para a apresentação antecipadamente são essenciais para obter êxito nessa tarefa. Treinamento, como eu falei. E por meio de inspiração é possível perceber se uma pessoa está ansiosa. Quando se expira e inspira rápido demais, as áreas do cérebro são ativadas e estimulam hiperventilação, funcionando como uma técnica de autodefesa do corpo para que se busque tomar equilíbrio. Exatamente, porque não é fácil falar em público. Tá pensando que é fácil? Não. O ideal é fazer várias palestras ou falar em público em vários ambientes para que se torne algo mais confortável possível. Enfim, então faça exercícios contra a respiração desde o início. O corpo estará dominado entre o ambiente e a fala, sentirá muito mais à vontade. Eu vou encaixar também aí, pessoal, fazer exercícios. Sim. Por que exercícios? Porque a pessoa vai estar mais concentrada. Para mim, pelo menos, ajuda. Fazer um exercício para estar mais, não estar tão tenso. Fazer uma atividade, por exemplo, uma natação, vai ajudar na respiração, na força também, para a pessoa não ficar tão tensa. Parou para pensar? Se puder ter uma massagem também, ajudará bastante. Enfim, quinto aqui, ler para vocês. Tem um roteiro e ensaio. Eu falei anteriormente, é importante estabelecer um roteiro para que você se sinta mais confiante ao falar. Uma dica é gravar-se. Exatamente, pode estar falando no espelho, gravar para ver como está se saindo. Ao ver ouvir a si mesmo, você poderá ter uma noção de sua performance. Outra opção é que você apresentar para seus conhecidos e pedir por críticas construtivas sobre sua linguagem corporal, tom de voz e expressão facial. Além disso, o ensaio permite que você defina melhor e memorize a mensagem que deseja passar. Então não hesite em ensaiar, exatamente. Exemplo, aqui no YouTube. Aqui no YouTube é uma maneira de eu estou sendo avaliado por vocês. Eu estou sendo avaliado. Queira ou não, estou sendo avaliado. Aqui é um discurso, aqui é uma apresentação, aqui é um debate. Então a maneira também de estar falando com vocês. Estou sendo avaliado. Quando eu falo para as pessoas, seja aqui, seja no YouTube, é uma maneira de estar sendo avaliado pelos likes, pelos comentários. Então é uma forma de avaliação também virtual, mas é uma forma de avaliação, uma forma avaliativa. Para uma entrevista de emprego, que sabemos que atualmente o mundo está globalizado, então existem atualmente entrevistas de emprego sendo feitas por videoconferência. Exatamente, pessoal. Então, por isso que é muito importante aprender a falar em público, saber se expressar. Vamos continuar aqui. Mas tenha atenção. O escritor, mas tenha atenção. O escritor estadunidense Mark Twain conta-nos que coisas escritas não são para serem ditas, sua forma literária.
são duras e inflexíveis e não apresentam em si mesmas um efeito eficaz ao serem proferidas com língua, exatamente. Não tem emoção. Elas terão que ser engatilhadas, repetidas, repartidas, postas sobre a forma coloquial e transportadas para o estilo comum de uma fala espontânea, exatamente. Como tem um texto, esse texto aqui. Se fosse ler por ler, fica algo muito simples. Não teria sentido algum, não passaria emoção alguma. Mas a partir do momento que eu começo a falar, a adicionar emoções, adicionar ponto, adicionar vírgula, interrogações, suspense, já fica algo muito mais atrativo. Não acha? Enfim, continuar aqui. A dica de Tywin é um manual como trazer o roteiro para o seu momento da fala. Resumidamente, não decore o que está sendo escrito ao pé da letra. Ensaie e transforme a mensagem em uma conversação ampliada. Portanto, pratique, adapte seu texto e os resultados serão bem melhores. Sexto. Vamos lá. Invista na conclusão do discurso. Temos um ditado que diz: a primeira impressão é que fica. Exatamente. Em uma apresentação isso funciona bem, mas tão importante quanto a impressão final, acredite, nesse caso a conclusão será até mais forte. Sendo assim, estruture e ensaie muito bem antes da sua conclusão. Não termine a fala dizendo: era isso que eu estava querendo dizer, mas sim propondo a reflexão, enfatize os pontos mais relevantes, agradeça ao público e procure manter as expressões corporal e facial positivas ao final da fala. Ou seja, creia no que você falou, creia no que foi, nas mensagens que foram ditas. Enfim, finalizando aqui, caso você ainda assim precise de ajuda, não hesite em procurar um curso e informações de apoio na situação acompanhadas de um bom material. Investir em comunicação é um passo fundamental para as suas atividades futuras e para o bom líder. Essa característica é primordial. Enfim, você quer ser um líder? Aí, são os passos que precisa para ser um líder. Para falar bem em público e emprego, conseguir um bom emprego, conseguir ser um bom apresentador, se possível, desejem trabalhar nesta área, trabalhar em rádio, trabalhar com locução e outras séries de atividades que é necessário o uso do quê? Da imposição da voz, da imposição da mensagem, também outra série de fatores. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal aqui, gostou? Espero que tenha gostado, que eu fiz com muita dedicação para todos vocês. E aproveite aí, navegue pelo canal, conheça os vídeos anteriores. Eu falei sobre outros temas que são importantes e cruciais para a nossa sociedade. Dê uma olhada, compartilhe o vídeo, me sigam também nas redes sociais, faço lives também, sempre que possível farei lives. Enfim, espero que vocês estejam bem aí e vejo vocês na próxima. Fiquem todos com Deus, valeu, até a próxima. Fui!